Olá, boa tarde. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre o Agapornis Fish, né? A pedido do Éder, do canal De Tudo Um Pouco, né? Ele pediu para que falasse um pouquinho do Fischer. Eu sempre falo dos Roseicoli e Pessonata. Então, Éder, os Fischers, basicamente a reprodução deles é a mesma forma tanto para o Roseicolis como para o Pessonata. Você pode estar seguindo as mesmas dicas aí do canal, que a reprodução é igual, né, digamos assim. E para a gente conhecer um pouco mais do Fischer, né, principalmente na hora da compra, ele tem, se for o verde, né, o verde ancestral, a face dele para o peito é alaranjado, né, ou vermelho, digamos assim, e na parte da nuca ele tem um cinza, um marrom, assim, não chega a ser preto, igual do Pessonata, que o Pessonata tem a cara e a cabeça preta, né? Tem a cabeça inteira descendo assim para o peito preto, né? Então o Fischer, se for da linha azul, ele tem essa parte que é preta, a cara dele é branca, com uma mancha escura em cima na nuca, e se for verde, da linha verde, ele tem a face alaranjada ou vermelha. O Pessonata já tem completamente a cabeça preta, né? O bico, se for da linha verde, tanto do Pessonata quanto do Fischer, é vermelha. Se for da linha azul, violeta, essas outras mutações assim, já é o bico meio cor de rosa. Nem chega a ser vermelho e nem chega a ser marfim, né? E ele é uma espécie que ele veio da Tanzânia, os Fischers, né? E ele ganhou esse nome por o primeiro explorador, foi o primeiro que catalogou ele, eu acho que eu já falei isso num vídeo, né? O nome do cara que catalogou no século XIX era Gustavo Fischer, né? Então ficou com o sobrenome do explorador, o Fischer, né? Então, uma curiosidade interessante, né? E a reprodução dele é basicamente a mesma, gaiolas recomendadas, tanto para Fischers, como para Pessonata, como para Roseicolis, são as retangulares, principalmente para os Fischers e Pessonata, que são aves mais desconfiadas, a retangular, porque se ele se assustar com alguma coisa, com a sua presença, ele vai ter um espaço para ele estar indo para o outro lado. A redonda já não vai ter esse espaço, porque é em forma de ciclo, então você vai estar próximo dele a toda hora. Então as gaiolas recomendadas são as retangulares. A alimentação é a mesma do Fischer e do Pessonata e do Roseicolis. O ninho também é o mesmo tamanho. A forma de fornecer material, o mesmo também, pode seguir o mesmo passo que eu já falei aqui no canal. E assim como os outros agapornis, os outros psitacídeos, né? O bico deles é feito de queratina, né? Isso mesmo, queratina, até anotei o nome aqui. Então cresce constantemente. Então eles têm a necessidade de estarem roendo as coisas, né? Puleiros, tudo que for de madeira, até móveis, se caso eles viverem soltos, né? Para estar desgastando o bico, que o bico cresce constantemente. Beleza, Éder? Então, falei um pouquinho aqui dos Fischers, mas pode seguir as dicas aí do canal para reprodução, que serve tranquilamente para eles. E vou dar continuidade aqui respondendo a algumas outras perguntas, né, que tem aqui no canal. O Alexandro me pergunta se em época de calor as fêmeas saem mais do ninho ou não, né? Se isso é normal. Sim, em época de calor, eles ficam perturbando aqui, que eu mexendo, faz uma cosquinha, dá umas bicadas. Em época de calor eles acabam saindo um pouquinho mais por conta de ser muito quente, como o ninho normalmente é fechado, né? Então aquece muito lá dentro, ela precisa se esticar, ela sai para se alimentar, para dar uma esticada, para tomar um banho, até porque a umidade também do ar cai bastante, né? Então ela precisa estar tomando banho
e umedecendo os ovos, umedecendo o ninho. Por isso a importância de folhas de palmeiras verde ou palha de milho verde, e a água sempre com uma banheira sempre com água fresca para que eles possam estar se banhando e dando essa umidade que o ar não está tendo, né? O Kainan, do canal Oficial Campos, me pergunta se pode deixar os agapornis em uma gaiola dentro de um viveiro. O viveiro grande dele é dos periquitos, né? Porém, ele quer deixar essa gaiola lá dentro para que fique mais fácil de estar cuidando e também ficar no mesmo ambiente, né? Não, pode voltar. Então, sobe aí no braço. Então ele pergunta se pode estar deixando essa gaiola. Pode, porém ele fez, ele já fez e é uma forma correta, e vai ficar a dica para outras pessoas que tenham essa mesma ideia, né? Ele colocou uma tela sobre a gaiola. Por quê? Se ele não colocar essa tela, os periquitos vai estar posando na gaiola, voando, posando. Além de estar incomodando na reprodução, né? Da fêmea estar saindo do ninho toda hora para ver o que está posando em cima da gaiola. Se os periquitos ficarem lá, os agapornis vão acabar pegando no pé dos periquitos, e se pegar vai arrancar unha, vai arrancar dedo, vai sangrar, vai machucar. Então, se vai deixar essa gaiola lá, é bom deixar ela protegida com alguma outra coisa e não soltar agapornis juntos com periquitos, né, no mesmo viveiro, porque os periquitos vão se dar mal. Se for calopsitas também, as calopsitas vai se dar mal, porque eles são muito territorialistas para cá, para o Brasil, para Portugal, territoriáveis. Então, eles vão, principalmente na época de reprodução, eles vão acabar brigando e machucando, aí vão estar sempre perturbando as outras aves e pode machucar. Beleza, Kainan? A Deise me pergunta se pode estar dando a selga para os agapornis. Pode, porém em pequenas quantidades e poucas vezes, né, por mês, né? Pode dar uma vezinha ou duas aí no máximo por mês. Eu recomendo sempre folhas mais escuras, né? Então, poder até pode, mas em pequenas quantidades, né? O Clóvis Matos, ele me pergunta, ele quer tirar os filhotes para alimentar na papinha e ele quer saber qual o melhor horário para estar tirando do ninho, quantas papinhas que deve dar por dia. Então, para tirar os agapornis do ninho, os filhotes, eu recomendo na idade de 25 dias, porque eles já ficaram bastante tempo com os pais, então já adquiriram bastante anticorpos, e que seja à noite, no finalzinho do dia, eles vão estar com o papo bem cheio, porque os pais alimentaram o dia inteiro. Então você retira eles à noite, não vai precisar mais alimentar com papinha, e não apronta aí, você vai derrubar o celular, rapaz, volta aqui. Então, ele tirando a papinha à noite, ou tirando o filhote à noite, até me desconcentra esses. Tirando o filhote à noite, só no dia seguinte que o papinho vai estar vazio, porque ficou a noite inteira sem comer. Porém, a alimentação que os pais dão demora mais a fazer a digestão, então eles vão aguentar bem a noite aí. E se tirar com os 25 dias, 4 papinhas por dia é o suficiente. Aí, posteriormente, a partir dos 35 dias, vai reduzindo. A partir dos 35 aí pode estar reduzindo para 3. E aí, consecutivamente, depois dos 45, reduz para 2. E a partir dos 40 dias, você já começa... Não, aí também não. Você já começa a deixar potes de semente e de farinhadas na gaiola, para que eles comecem a mexer e... Sai daí, mocinha. E comece a se alimentar sozinho mais rápido. Beleza, Clóvis? O José Pereira, ele tem uma calopsita na papinha aí, acredito, se eu não me engano, que ele falou, tem uns 70 dias já, e ela ainda está na papinha. E ele queria saber como fazer para estar tirando ela da papinha. Então, é o mesmo processo dos agapornis. Você já era para ter introduzido, né,
o mix de semente e a farinhada na gaiola com uns 45 dias aí. E reduzindo a papinha. Se você continuar com a mesma quantidade de papinha que você dava há uns 15 ou 20 dias atrás, se você não for reduzindo, não tiver o mix de semente e a farinhada na gaiola à disposição dela, ela não vai comer mesmo, porque ela vai pedir a papinha. Eles gravam os horários. Ele conhece até o barulho do micro-ondas, quando você abre o micro-ondas para estar fazendo a papinha. Então eles são muito malandros. Tem alguns que mesmo você fazendo todo esse processo, eles começam a comer a semente e a farinhada, porém ainda fica pedindo a papinha. Mas aí você dá uma papinha só para fazer um mimo para eles, beleza? E o Marcos Costa me pergunta como funciona a troca de penas. Se for de filhote, eles começam a mudar com 5 meses de idade, aí vai terminar lá para o 6º mês. Normalmente, pelo menos os meus aqui, cai poucas penas, não chega a ficar pelado com muitas falhas de pena, né? E se for adulto já, a muda é de ano em ano, né? Normalmente agora pela época de dezembro para janeiro eles começam a muda de penas, né? Mas filhote começa a partir de 5 meses de idade, aí é onde eles começam. Aí a partir pro filhote, a partir da segunda muda, que seria depois com 1 ano, aí seria a definição total da mutação, né? O Marcos Costa também pergunta quantos dias para cortar a asa, né, do filhote no caso. Eu corto normalmente com 45 dias. Eu já aparo as asinhas deles com 45 dias, que é quando as asas já estão bem grandinhas, né? Se for adulto, aí eu já não tenho mais dias para cortar. Eu estou sempre observando, cresceu uma pena ou 2, eu já corto, não deixo crescer tudo, né? Vou sempre aparando, cresceu a pena, ficou no tamanho, completou o tamanho total dela ali, eu já aparo para não correr risco. Então, o Éder Júnior, do canal De Tudo Um Pouco, também pergunta, ele afirma que ele tem um casal de fish e a gaiola fica na sala. Ele me pergunta se pode estar cobrindo essa gaiola, uma parte da gaiola com pano, onde circula mais gente, e deixando a outra descoberta para reprodução, né? Então, eu não recomendo você estar cobrindo a gaiola, porque vai acabar assustando mais a ave, né, Éder? Então deixa descoberta, deixa eles, circula bastante, o pessoal conversa com os barulhos, para eles irem acostumando com vocês, e aí você não cubra, porque eles vai ver vocês vindo ou conversando de longe, né? Então não vai ter a necessidade de estar saindo do ninho. Se você cobrir, aí eles vão ter a visão só de vocês só quando vocês estiverem muito próximo da gaiola. E aí pode gerar aquele susto, né? Ela sair muito rápida do ninho e tá rolando os ovos ou até indo para uma parte do ninho onde não vai chocar. Então, obrigado a todos que me acompanham aqui no canal, espero estar agradando, acredito que sim, o canal continua crescendo. E um abração a todos aí. Deixe seu like, deixe seu comentário. Para os que estão chegando agora, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho de notificações para novas informações estar chegando aí até vocês. E a gente está conseguindo aí reproduzir essas espécies tão maravilhosas. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.